Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Mais uma vez, mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu quero agradecer, de coração mesmo. Obrigado pelos novos inscritos, tá? Valeu. O canal vem aqui crescendo, evoluindo. Obrigado pelo seu joinha, obrigado pelos comentários. Obrigado mesmo, gente. É através dessa interatividade que o canal vai crescendo, desenvolvendo. A ajuda de vocês é muito importante pro meu canal, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Vamos continuar aqui, né? Ao projeto Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Vamos deixar uma coisa bem clara que eu falo aqui em todos os vídeos, tá? É um livro que eu indico a leitura, mas eu não indico que você venha colocar em prática o que ele fala aqui, correto? Deixa isso bem claro aqui. É um livro que eu acho que vai te mostrar um lado mais selvagem, mesquinho. A Elis Regina falava uma coisa para ela, ela dizia que, para ela, uma das últimas entrevistas que ela tem, da Elis Regina, se eu encontrar essa entrevista, vou deixar aqui no link fixado, uma das melhores entrevistas que ela deu antes dela morrer, que na visão dela, a vida é um grande teatro, e cada pessoa tem um coringa guardado atrás da manga para fazer sua canastra, né? Para dar ali fazer o seu jogo ali, sempre, né? Da maneira bem perversa, maquiavélica, para destruir as pessoas. E nesta 10ª lei que eu estou falando aqui agora, que se chama contágio, evite o infeliz e azarado. Tem duas histórias bem interessantes aqui. Deixa eu beber um pouquinho de café aqui que eu fico rouco. Finalmente, depois desse calor, deu uma refrescada. Aqui na minha casa choveu pouco, mas tá um vento, tá bom. Vamos lá. Tem uma história aqui bem interessante, que é da Lola Montez e de Júlio César. Eu vou começar desse imperador romano, que todo mundo já tem ouvido falar da famosa frase, né? Até tu, Brutus. Né? Todo mundo já ouviu falar dessa frase. E a gente vai descobrir o porquê dessa frase. Aqui, nessa parte do Robert Greene, vai falar de um imperador romano que chamava-se Cassius, né? Um homem influente, muito importante, mas ele é um cara que não suportava Júlio César, que era o imperador maior de Roma naquele momento. Por quê? Porque Júlio César era um cara talentoso, era um líder, era um cara acima da média. Só que Cassius não, ele tinha muita raiva, muito rancor, muito ressentimento. E ele tinha a finalidade de destruir o próprio imperador do seu país. Né? Então o cara, ele conspirava de todo jeito contra Júlio César. Tá certo que Júlio César não era nenhum santo, né? Mas o cara perseguia ele, arrumava de todas as maneiras para derrubar, apenas matar ele, mas derrubar o reinado dele, o governo dele. Né? E aí, quando o Júlio César ele percebeu que Cassius estava planejando contra ele, o que ele fez? Ele tirou ele de um cargo, que ia dar um cargo para ele muito alto, e deu para Brutus. Brutus já era um cara mais eloquente, um cara mais maduro, e que tinha uma certa confiança nele, que poderia ser o próximo sucessor de Júlio César. Tá certo que ele também não concordava com Júlio César, como o caminho que governava Roma naquele momento. Peraí, só um pouquinho. Tô engasgando aqui, beber uma água aqui, peraí. Caiu aqui, mas tudo bem. Então, o que aconteceu? Cassius, ele continuou tramando contra Júlio César. Ele queria destruir Júlio César de qualquer maneira. E vendo que ele não, que Júlio César depois retirou ele daquele cargo, daquela posição, né, ele começou a conspirar ainda mais o seu ódio, o seu rancor, a sua inveja, a sua mesquinharia, a sua perversidade aumentou mais com Júlio César. E aí, o que ele fez? Ele começou a contaminar Brutus, que era uma pessoa, até eu entender aqui da história, eu não conheço bem, né, e que poderia ser o sucessor de Júlio César, poderia levar Roma num outro caminho. Mas, o que aconteceu?
Brutus aceitou ser manipulado, essa história, ele foi manipulado, tal, tal, tal. Sabia que Cassius odiava Júlio César, sabia que Cassius queria destruir Júlio César, então ele começou ali, né, aquele negócio, o capetinho no ouvido, blá, 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 Cassius em cima de Brutus, né, e foi conspirando, conspirando, até que teve aquela a famosa frase, né, que se fala, até tu, Brutus, quando, né, esse foi um dos maiores assassinatos famosos de todos os tempos, onde Júlio César foi morto, esfaqueado, com mais de 20 facadas pelos senadores, no Senado, senadores de Roma. Entendeu? É você imaginar assim, né? Você tá ali no Senado, não ser um presidente de uma coisa, de repente você chega, todos os senadores se levantam com você e mete facada em você, né? Devido ali à manipulação de Cassius, né? Então, o que Robert Greene diz aqui? Tome cuidado com quem as pessoas que você coloca personagem de você. Porque geralmente elas vão se passar por vítimas, por coitadas, por pessoas que são sofridas pela sociedade. Mas no fundo, ela está conspirando contra você. Ela está armando a armadilha contra você, colocando pessoas para destruir você. Esse foi Cassius, né? Devido com tanto rancor, com tanto ressentimento, tanta raiva, inveja, olho gordo, ele conseguiu usar Brutus, que claro, não foi nenhuma vítima também, que ele sabia, e finalmente, através dele, Júlio César foi derrotado. Então, o que coloca aqui? Não tente ajudar uma pessoa que esteja um passado já bem nebuloso, uma pessoa que se faz por vítima. Acho que se vê, como eu falo, em CLT se vê muito isso. Né? Ela se passa por uma pessoa vítima, uma coitada, uma sofrida da sociedade, ela tenta pegar todas as pessoas em volta dela, manipular, mas no fundo, ela quer sobressair, ela quer crescer. Só que de uma maneira rasteira, de uma maneira maquiavélica, roubando, furtando, né, com fofocas, com intriga, puxação de tapete. É nesse nível. Então, essa história aqui de Brutus, aqui de Júlio César, né, todo mundo já ouviu falar essa frase, até tu, Brutus, que Brutus era um homem de confiança de Júlio César e acabou sendo traído, morto dentro do Senado pelos senadores. Né? Você dá um Google, você pode ver, só escrever a frase, até tu, Brutus, você vai ver o que eu estou falando. E aí, é a parte mais intrigante desse aqui, que vamos contar uma história aqui de uma mulher chamada Lola Montez. Essa aqui é uma mulher muito bonita, muito atraente. Essa parte dessa história você vai se identificar muito com as novelas do SBT. Lembra daquela novela mexicana, Rubi? Uma moça bonita, atraente, corpo bonitão, usa o corpo e o sexo para manipular os homens. Então tem um homem que ela tem amor por ele e tem um outro homem que ela quer por causa do dinheiro dele. Né? Enfim, ela usa toda a sua artimanha, toda essa manipulação para conseguir essa coisa dos homens. Ela usa o poder dela, a lábia dela, o sexo, o corpo, para conseguir isso. Então, contando essa história dessa Lola, uma mulher muito jovem, muito bonita, ela vai para Paris. Para Paris mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Não é Paris, não. Não. É Paris, sim. Ela vai a Paris para tentar a carreira de dançarina, tal, aquela coisa toda. E ela vai para lá para ser uma dançarina famosa, tal. Só que ela não consegue. É um fracasso. Ela já era casada de um casamento muito atrás. E aí acabou, que ela foi um tempo de fracasso, acho que o dinheiro tudo acabou. E ela vai se envolver e ela vai acabando virando uma prostituta de luxo. E aí, ela é uma das mulheres mais requisitadas, etc. Papapá. E ela consegue uma coincidência, ela conhece um grande jornalista. Ela conhece um grande jornalista. E esse cara, ele, claro, conhecendo o passado dela, ele deixou isso para trás, tal, ele começa a investir na carreira dela. E aí, todo mundo da sociedade sabia quem ela era, que era, mas esse mesmo assim, ele não liga para isso. E ele começa a investir nela. Ele começa a
a dar postos para ela, dar casa para ela, etc, etc. Só que, o que acontece? Ela, depois de tudo ajudando na carreira dela e investindo nela, o que acontece? Ele acaba perdendo muito dinheiro, muito bens por causa dela. Ele começa a perder os amigos, ele começa a perder dinheiro. E aí, ele, numa dessas festas aí, ele foi convidado e a Lula queria ir junto com ele, ele não vai, ele os dois brigam e começou já uma intriga, uma briga entre os dois, entendimento dos dois. E aí ele vai para uma festa. Chegando nessa festa, ele ah, ele arruma uma briga lá com um homem influente lá, que antigamente os homens, para sua honra, assim, tinha negócio de duelos, né? Um ficava girando de costa por outro, andava a certa distância, depois se virava e atirava um no outro. E aí, tava ali naquele negócio de bêbado, e você acaba falando umas bobagens, ele foi obrigado a aceitar esse duelo, ele não queria participar desse duelo, e aí, um cara novo, jovem, por causa de uma mulher, né, mau caráter, uma mulher de caráter duvidoso, uma mulher que já tinha um passado complicado, ele queria ajudar uma pessoa que, enfim, ele acaba morrendo. Então, vai ver na história. E aí, depois que ele morre, ela fica super triste e tal, e ela vai embora, e ela vai para Munique. Ela sai de lá, né, depois que, né, esse marido dela, esse jornalista morre, ela vai embora para Munique. Chegando lá, vamos lá, tem mais história que é grande. Ela quer conhecer um duque, um rei da Baviera, um cara muito, um rei ali grande da Baviera e da Alemanha, que é daquele tempo. Estou falando ali de 1840, 1830. E esse rei lá não dá muita ideia para ela, porque ela, para chegar para esse rei, ela tinha conhecer um homem ali que fica perto do rei, ali, os empregados do rei, e ela faz de tudo. Só que o cara não quer papo com ela, quem que eu vou dar ideia para essa mulher e tal. E aí, ela entra lá nos aposentos lá desse rei lá, e de repente nada, ela finge que que ela escorregou, e ela rasga a própria roupa e fica com os seios nus de frente daquele rei. Aí ele vendo aquela mulher na frente, o cara, enfim, acaba caindo na lábia dessa mulher. E aí ela vai, depois, mesmo assim, ele começa a investir na carreira dela novamente, ela começa a ficar rica, ela começa a ter dinheiro, e aí enfim, e eu não estou falando de um rei. O que acontece? Só que o poder começou a subir na mente de Lula, né? Tem casos lá que ela maltrata um senhorzinho, né, que o cavalo estava na frente dela, e ela bate, o senhorzinho machuca esse idoso. Em outra parte que ela está andando com o cachorro solta, ela consegue segurar o cachorro e morde uma pessoa que encontra ali, em vez dela socorrer aquela pessoa, ela vai e bate na pessoa dizendo que o cachorro está morrendo. Então aquilo ali foi enfurecendo o reino da Baviera. E o rei ali, fazendo vista grossa, passando panos quentes e tal. E aquilo foi enfurecendo cada vez mais, ele foi perdendo seu reinado, ela começou a tratar os próprios ministros daquele rei com desdém, ela começou a se influenciar naquilo ali, né? E o que foi acontecendo? Ele foi perdendo o seu poder, ele foi perdendo a sua autoridade, ele foi perdendo o seu reinado, e por causa de Lula, ele foi morto e enforcado. Então ela já tinha destruído a vida de um homem, de um jornalista, depois ela destruiu a vida de um rei, e aí, depois, nada a ver nisso, não parou por aí não. Ela foi, deixa eu ver aqui, tem outra parte, depois do rei da Baviera, ela foi se envolver com um jovem que tinha ali, era uns 10 anos mais novo do que ela. Um cara do exército, alta patente, família rica, etc, etc. E detalhe, ela foge da Baviera, ela vai para outra cidade, ela vai para a Inglaterra. Então, saiu de Paris para a Alemanha e foi para a Inglaterra, né? E aí ela conhecendo, e a família desse jovem não queria que ele casasse com ela, porque ele tinha mais opções de conhecer outras mulheres mais bonitas, de alta sociedade, né? Enfim. Mas ele, né, os desejos amorosos, ela fez a cabeça dele,
já todo mundo já conhecia a fama dela, etc. O que acontece? Ele vai morar, ele vai casar, vai morar com a Lula. Mais uma vez, aí manipulando. Depois disso, ele começa a ter um certo ciúmes dele, dela, os dois começam a brigar e ele vai embora, né? Ele vai embora, ela deixa ele, mas quando ele volta para a Inglaterra, ele descobre que ele está pobre, que ele perdeu os títulos dele, que ele não fazia mais parte do exército, ele perdeu praticamente tudo. E ele, sendo pobre, ele vai morar em Portugal, né? Que a gente fala, né, que Portugal ali é um país pobre da Europa e tal. E aí o que acontece? Que. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ó, ficou em falência, mudou para Portugal, depois. E depois ele teve e voltando a Portugal, ele teve um acidente e ele morre. Vamos lá. Então já foi Paris, Alemanha, Inglaterra e mais depois para frente. Teve um homem lá que fez uma autobiografia dessa Lola Montanhês. Eu vou descobrir mais sobre a história dela. Vou ver se eu acho essa biografia dela em algum sebo ou aqui no nosso amigo Amazon. Né? Esse cara ficou falido, etc. Depois disso, ela se mudou para os Estados Unidos. Ela foi para... Perdão. Ela foi para Califórnia. E lá ela conheceu um homem lá, o tal de Pat Hill. Ela teve um relacionamento com ele, muito tempestuoso, mas também, logo ela largou ele e fumou um outro homem também novamente. Também ela começou a atrair esse homem, ela começou a se desdenhar desse homem, e esse homem entrou uma tremenda depressão e também morreu também. E tem uma parte aqui, deixa eu ver aqui. Isso, então em depressão e ele morreu depois. E aí, qual é a moral aqui do Robert Greene? Em certos pontos, dessa lei, eu concordo com ele. Muito cuidado com quem se aproxima de você se passando por vítima. Muito cuidado com as pessoas que pedem ajuda, mas na verdade tem pessoas, gente, que não tem jeito. É o perfil dela, é o caráter dela. Isso aqui eu me identifiquei com as pessoas com que eu já convivi. Caráter duvidoso, mesquinha, manipuladora, corrupta, ladra, mentirosa, fofoqueira. É deste nível para baixo. Júlio César perdeu o reinado dele, foi desse jeito. Estes homens, né, perdeu o seu dinheiro, foram para falências, morreram. Uma pessoa que é de um passado já conturbado, era uma pessoa que vivia de mentiras, uma pessoa que se passava por vítima, uma pessoa que se colocava como vítima da sociedade, se contagiou com uma pessoa que foi tentar por um caminho, mas foi para o outro. Quer dizer, ela tentou ser bailarina, dançarina, mas acabou indo para a prostituição. E tudo que ela conquistou foi na base do seu corpo, foi da base da mentira, foi da base do roubo, foi da base de tudo que é baixo, tudo que é mesquinho, tudo que é ordinário. Tá. Então, assim, tome cuidado com que as pessoas... Aqui ele fala, cuidado com essas pessoas que se aproximam de você. Cuidado com essas pessoas que te pedem ajuda, que se fazem por coitada. Elas podem destruir você, elas podem matar você, pode matar a sua reputação, ela pode matar até a sua vida, te levar você à falência. Né? Tem pessoas que têm esse dom de manipulação, de mentira, né? É coisa de gente assim, é aquele ditado, é o cocô do cavalo do bandido, é a coisa mais baixa, mais nojenta, mais asquerosa, mais imunda. É que ele dá um detalhe aqui, entendeu? Tome cuidado. E neste ponto aqui, eu acho que esse aqui, vamos dizer assim, que é a lei mais pé no chão que eu dizer, porque nós aqui ele fala que você quer subir na vida, então você tem que roubar, então você tem que manipular, você tem que viver nas costas do outro. Neste aqui ele dá tipo um conselho. Cuidado com as pessoas por cima de você. Quem ela é, de onde ela vem, com quem ela mora, com quem ela convive, quem são as amizades. Procura saber disso. Procura saber com quem que você interage.
Porque este seu amigo ou sua amiga pode destruir você. É aquele que ri na sua frente, mas está te apunhalando pelas costas. Prova disso foi Júlio César. Né? Ele se identificou com Cássius, que era um cara realmente nojento, cheio de ódio, cheio de inveja, de orgulho, não aceitar quando o Júlio César tirou ele de um certo cargo, o ódio dele aumentou mais ainda, né? Manipulou Brutus, que até então, o Brutus ele teve uma escolha, né? Ele foi manipulado porque ele quis, porque ele poderia calmamente ter paciência, acho que naquele ponto, acho que o reinado de Júlio César estava acabando, ele seria o sucessor, né? Ele poderia seguir outro caminho, mas depois, né, daquela trairagem, né, literalmente a facada nas costas, né, ele perdeu a grande oportunidade. Se deixou ser manipulado por um cara, né, canalha, corrupto, né, como o Cassius. Então, a trairagem, a facada, ela vai vir de quem que você menos imagina, né? É o que Cassius, aqui que o Robert Greene fala aqui, nessa ali, né? Júlio César, ele identificou quem era Cassius, mas ele não esperava que Brutus faria isso com ele, né? Que literalmente ia dar uma facada nas costas dele, né? A famosa frase, até tu, Brutus, né? Porque você imagina um líder de um país sendo esfaqueado dentro do Senado, por tanto senador literalmente morto, assassinado daquela maneira, foi uma coisa mais que virou, né, a peça de Shakespeare, né? Júlio César. Essa peça acho que eu tenho aqui na minha coleção, eu acho que eu tenho. Então, depois eu procuro em si. Uma hora eu coloco aqui no canal. Então o que ele fala? Não quer dizer que cuidado com essas pessoas azaradas, sentidos, que não se contamine com essas pessoas, não se envolva com essas pessoas, né? Que aquele ar de inocente, aquele ar de vítima, de coitado, de coitada. Gente, eu pensei numa pessoa que nem posso dizer nome, que enfim, né? Não vamos tomar processo. Pensa na pessoa manipuladora, pensa na pessoa de, assim, o caráter tudo que é mais vil, tudo que é mais nojento, que é asqueroso, que é vulgar, que é ladra, que é corrupta, que se barca coitada, mas que sempre está sendo ardilosa, ali debaixo do tapete, com as fofoquinhas do lado, sabe? Sempre poder, querendo destruir a reputação do... Ela não tem capacidade de subir com as próprias pernas. Então eu vou usar na base da mentira, da manipulação, da inveja. Eu acho que o mais interessante que eu falo. Os invejosos, por incrível que pareça, eles geralmente têm um poder mais aquisitivo do que os invejados. Mas eles são tão maquiavélicos, eles são tão doentes, eles são tão sociopatas, tão psicopatas, tão narcisistas, que eles não conseguem ver que uma outra pessoa seja feliz, que também pode ter um talento. Eles se acham que eles são superiores, que só eles devem vencer, só eles devem ganhar. E o mais interessante, o nível de pessoas que eles conseguem levar para o lado deles. E quando ele não consegue levar um para o lado deles, eles destroem reputações. E aí o mais interessante, aqui no caso, você não deve tomar cuidado apenas com Cássius, que o Júlio César identificou, mas também com os brutos. É aquele que também que você acha que é amigo, que você coloca do seu lado e futuramente facadinha nas costas. Aqui no caso, vamos pegar de Lola Montez, era uma mulher bonita, né, fabulosa. Aqui, como o Robert Greene fala, é uma mulher que chama atenção, né, pelo seu corpo. Fala que a hora que o seio dela, na hora que ela foi conquistar o rei da Baviera, que entrou a força lá para conversar com ele, que ela queria uma ajuda dele lá, para conhecer ele, o seio ficou até expostos. A maneira com que ela fingia que caía no chão, sabe aquela história mesmo? Aí eu caí no chão, escorreguei, pá, e o homem vai lá socorrer. Ou tipo, caiu lá em cima aqui no chão, aí estamos assim, aí começa a conversar. Esse tipo de manipulação. Aqui faltou nos homens, sabe, uma inteligência emocional. Né? Não conhecer, pô, eu vou trazer a mulher pro meu lado, mas eu não vou saber de onde ela vem, quem é a família, o que ela fez. Quer dizer, até que alguns aqui já sabiam que ela era uma antiga prostituta, tal, com isso, que era a fama dela era grande, ela era mais esquisitada. Mas eles, por conta e risco, já sabia da fama dela, já sabia o que ela fazia, sabia que o caminho que ela fazia, ela fez outro. Não sabia que ela tinha um caráter duvidoso, quer dizer, caráter nenhum. Mas eles, né, por sua conta e risco, perderam tudo, né?
foram enforcados, foram assassinados, enfim, né? Ficaram pobres, a falha. Esse tipo de gente pode levar você para a falência, à morte, vai arrancar tudo de você. Porque quando as pessoas, esse tipo de pessoa que fala aqui, geralmente são pobres. Então, quando elas conseguem entrar numa sociedade melhor, poder aquisitivo melhor, e ser uma pessoa melhor, não. O poder sobe a mente delas, né? E ela vai destruir até aquelas pessoas que ajudaram. Foi o que aconteceu com os ex-maridos aqui da Lola Montanez, né? É interessante esse capítulo aqui. Eu acho que esse aqui, eu achei que dizer que é o seguinte: a bondade demais te custará a sua vida. A bondade demais, ser bom, mas com certa precaução. Ser bom até o limite que aquilo não vai te prejudicar. Se você tem que fazer alguma coisa que aquilo vai te prejudicar para que seja bom para outra pessoa, aí está errado, né? Você não pode fazer isso, né? Se para ajudar uma pessoa você tem que se prejudicar, isso não está certo. Foi o que esses homens fez. Porque achou que essa mulher, depois de todos aqueles problemas que ela teve na vida dela, ela iria ser uma pessoa melhor. E muito pelo contrário. Ela destruiu a vida daqueles homens. E o mais interessante aqui, que essa parte eu vou falar, depois de tudo que ela fez, né, ela começou a ser uma pessoa... Ah, não, hoje eu vou ter que dar spoiler. Me lembro de uma pessoa aqui que eu deixo pra lá. Quer ver? Aqui, ó. Vai ter um spoiler aqui. Esse aqui não vai ter, não. Aqui, ó. Aos 41 anos, Lola doou suas roupas e ornamentos e voltou para Deus. Excursionou pela Europa, dando palestras sobre os temas religiosos, vestida de branco, usando a tiara na cabeça, como se fosse uma auréola, e morreu 2 anos mais tarde. Tá, e aquela pessoa, não, essa, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que todo mundo, se você tem o seu caminho religioso, se você se arrependeu daquilo que você fez, das coisas erradas, tudo bem, todo mundo erra, todo mundo erra. Eu vou falar por mim, que não estou aqui pregando nenhum tipo de moralismo, bem longe de mim. Mas aqui que eu vou pensar com uma pessoa que é tipo assim, ela fez o que fez com as outras pessoas, depois é a Madre Teresa de Calcutá, é a santa do Pauco, né? Eu posso pregar verdade para os outros. Agora, eu sou uma pessoa de Jesus. Depois que eu fiz tudo, eu acho o direito de julgar e dizer verdade para pessoas. Eu não sou muito de acompanhar novela. Lembra de uma novela que passou na Globo, chama Gabriela, que passou bastante tempo. Tinha uma senhorinha lá, uma atriz, né, que ela gostava de manipular as pessoas, fazer fofoca, destruir o casamento e tal, botava todo mundo ali na rédea curta, gostava de apontar o defeito dos outros, o pecado dos outros. Como é que ela chama? Ela chama na novela Dona Doroteia, né? Jesus, Maria e José que ela falava. Depois, né? Aí tinha um conhecia o passado dela. Ah, mas o que você está falando do pecado dos outros, você era uma quenca. Não, aí foi lá um escândalo, tal, aquela história. Eu não cheguei a ver toda essa novela, mas né, tem algumas pessoas que são algumas Doroteia, né? Que gostam de falar da vida dos outros, e gostam de bancar a vida dos outros, porque agora é dia de Jesus, porque agora casou, fez isso e aquilo. Pode julgar as pessoas, né? Existe bastante Doroteias por aí. Então, o que eu entendi aqui, já passou quase 30 minutos desse vídeo. Bom, senão vai render mais, porque eu começo a falar e não paro. Que esse aqui é mais interessante. Toma cuidado com as suas amizades. Toma cuidado com quem você ajuda. A sua bondade demais vai lhe causar prejuízo, vai te destruir. Assim, qualquer resquício que você vê de uma pessoa azarada, contagiosa, que quer dizer assim, essa pessoa de sangue ruim, se afaste dela de uma vez por todas. Não deixe ela se aproximar de você, porque ela pode destruir sua vida. Essa aqui eu achei interessante. Tem mais umas coisinhas que ele coloca aqui nos rodapés, mas essa aqui do Júlio César e da Lola Montanez, sensacional, maravilhoso. Bom, esse vídeo é para ser 8h30, mas infelizmente não deu para colocar de 8h30, mas vai ser ainda hoje, né? Vamos lá. Gente, aqui de coração mesmo, tá? Muito obrigado pelos novos inscritos, de coração, tá?
Sempre que eu não estou colocando vídeo, eu estou postando coisa lá na postagem, coloco alguns textos lá também. Muito obrigado. O seu joinha, o seu like é muito importante para o canal. Ele cresce, ele tem engajamento. Outras pessoas vão conhecer o meu canal. Através disso, é só você dar um seu joinha, deixar o seu comentário e sua inscrição. É coisa rápida que você faz, tá certo? Isso ajuda demais o canal. Bom, só mais um pequeno recadinho. Quando o canal ele completar 500 inscritos, tá? Eu vou estar sorteando este livro, só para quem é inscrito do canal, tá? Que é o do Conde McCarthy, o Stella Maris, tá? Ó, novinho, lacradinho, assim que o canal completar 500 inscritos, tá bom? Então, gente, esse aqui foi a 10ª lei de Robert Greene, o seu livro 48 leis do poder, né? Contágio, evite o infeliz e azarado, né? Evite, né, os cachos, os brutos, as lola montanhas da sua vida, porque isso vai lhe custar muito prejuízo na sua vida, vai lhe destruir. Tome cuidado, tá? Então é isso. Muito obrigado, forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.